ficar em pé em nome de Jesus, esses irmãos que vieram, Deus possa abençoar, que está a maioria obreiros da casa do Senhor, pessoas, homens e mulheres que têm nos ajudado muito nesse trabalho, e louva a Deus pela vida de cada um. Alguns irmãos não puderam vir, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Que estão os demais que congregam aqui uma vez por mês, convidado ao Marcelo, que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de João, capítulo 10. É uma palavra muito conhecida, e eu estava pedindo ao Senhor que me orientasse acerca de algo para compartilhar com os irmãos, e eu estava preparando uma mensagem para domingo dentro desse contexto, mas era uma outra mensagem, e o Senhor nos orientou, nos deu algo para a gente compartilhar. Eu quero ler aqui, e João 10, os irmãos meditem nisso que nós vamos falar. Fala assim, essa passagem trata Jesus como o bom pastor. Não é um bom pastor, é o bom pastor. E diz assim, em verdade, versículo 1 do capítulo 10 de João, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante, ou salteador, com as outras Bíblias. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a tua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Pode sentar, meu filho. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor continue falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é uma mensagem muito conhecida. E Jesus, eu acho impressionante que Jesus falava uma linguagem, usava uma didática que todo mundo entendia. Eu imagino que quando nós lemos a Bíblia, você lendo a Bíblia que foi escrita há muitos e muitos anos e hoje nós usamos, já nos deixa maravilhado a maneira que Jesus falava e a maneira que a palavra entra no coração e nós entendemos. Você imagina as pessoas que estiveram juntos com Jesus, ouvindo aquele ensino. Se o nosso coração ainda arde quando você lê o livro, imagina quem estava do lado do mestre, ouvindo aquele ensinamento. Jesus estava aqui junto com pessoas, apesar do ministério dele já ter passado algum tempo aqui, ele já tinha os seus discípulos, ele já tinha um grupo que caminhava com ele já havia feito curas,
E ele chegou em um determinado local que as pessoas precisavam de um ensino, de um evangelho muito claro para eles entenderem. E Jesus começa a dizer sobre algo cotidiano, algo daquela localidade. E ele começa a dizer, ele fala sobre curral, sobre aprisco, sobre ovelhas e sobre pastores. Eu fico imaginando que quando Jesus começa a usar essa linguagem, provavelmente estava reunindo pessoas que entendiam daquilo que ele estava falando. Então era muito mais fácil, todas as pessoas se sentiam familiarizadas quando elas entendiam do assunto. Eu não sei vocês, mas eu, quando ouço alguém falando de algo que eu entendo um pouco, podem ter várias vozes ali, mas quando eu percebo que alguém está falando de algo que eu entendo, a minha tendência é me voltar para o que aquelas pessoas estão falando. Eu imagino que os mecânicos fazem isso. Quando passa um carro com determinado barulho, ele já olha, aquilo ali é tal coisa, porque aquilo chama a atenção, porque faz parte do convívio. Jesus usa isso para ensinar um grupo de pessoas que não estavam muito bem familiarizados com o propósito, pessoas que se sentiam descuidadas, pessoas que tinham os seus problemas, como nós temos hoje, pessoas que se sentiam com medo à noite, talvez. E ele começa a explicar acerca do bom pastor, e ele começa a falar de um curral, de um aprisco. O aprisco, naquela época, geralmente era um círculo, um local fechado com pedras em volta. E ele tinha uma porta, que era uma porta estreita. E o pastor, depois de um dia de jornada, ele chegava até aquele local e ele se posicionava na porta e ele conduzia ovelha a ovelha para dentro. Eu imagino que antes de escurecer, talvez ele pensava: antes de escurecer, eu quero todas as ovelhas dentro do aprisco. E quando a noite ia chegando, as ovelhas iam entrando. Quando a última ovelha entrava, o pastor não tinha fechadura, era no meio do deserto. A porta da ovelha era o corpo do pastor. Glória a Deus. E ele se deitava no meio. Ele olhava, ele cuidava em volta, ele percebia talvez que não tinha nenhum animal de rapina ali, as ovelhas estavam cuidadas. Eu não sei como funciona, mas eu presumo que o pastor tinha uma voz de ordem que dizia: é hora de descansar. Que as ovelhas repousavam e dormiam. Elas não dormiam apenas por serem ovelhas, elas dormiam porque dentro delas tinha alguém na porta cuidando, para que o ladrão, o assaltante, o animal, o leão, o urso não viesse. Elas dormiam e descansavam, e o pastor velava por elas toda noite. Uma ilustração pessoal: eu não conheço de criação de ovelhas. Talvez se meu pai estivesse aqui, eu tivesse conversado com ele antes, ele me diria, mas ele não está, não conversei. Mas eu imagino que no momento em que as ovelhas entravam para dentro do aprisco, quando elas iam passando, não sei, a Rosemary acho que entende um pouco, né? O pai dela criava. O pastor olhava e percebia a ovelhinha, ó. Olha. E ele já falava: a ovelhinha fulana de tal precisa de um tratamento. Aleluia. E ele reservava um tempo. Ele olhava a ferida, passava lá o lepricídio da época, tirava os bichos, curava aquela ovelha. Se fosse eu, dava 3 tapinhas na cabeça, dizendo: é hora de dormir. Aquela ovelha descansava sabendo que foi cuidada pelo pastor. Se tivesse outra que estava com qualquer outra doença, alguma ferida, ele observava, ele sabia, ele tratava, ele cuidava e dava uma noite de sono para aquele animal. No final da noite,
O dia amanhecendo, o pastor era o primeiro a se levantar. E ele chamava as ovelhas pelo nome. E elas iam saindo como em um cordão atrás do pastor. Penso eu que nenhuma ovelha ficava preocupada: aonde vou beber água, aonde vou comer, aonde vou pastar. Elas saíam e elas seguiam o pastor, e o pastor levava para águas tranquilas, como diz Salmo 23. Levava para pastos verdejantes, aonde diz também sobre o Salmo 23. Talvez algumas ovelhas percebiam que o pastor estava levando para um local um pouco mais distante, e passava por um local escuro, talvez. E a ovelha não dizia, mas eu imagino como o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A ovelhinha passando por locais escuros, passando por locais onde tinham predadores, ela não se preocupava, porque ela sabia que o pastor estava com ela, do lado dela. Ela sabia que o pastor tinha no seu alforje, nos seus braços, uma vara longa e um cajado. Se fosse um lobo, ele podia matar na paulada. Se fosse um outro animal, ele dava um jeito. Mas se fosse um animal maior, ele tinha condição de vencer aquele animal e proteger aquela ovelha. Eu ouvi alguém dizer certa vez que quando uma ovelha se perde e o pastor deixa as 99 no aprisco, ele vai e ele traz aquela ovelha. Geralmente a ovelha que se perde é a ovelha inexperiente. O pastor pegava ela na cultura, eles dizem isso, colocava a ovelha nos seus ombros e fazia todo o caminho de volta. De manhã ele saía com aquela ovelhinha no ombro, no outro dia também, por pelo menos uns 3 dias. Quando aquela ovelha era posta no chão, ela conhecia o cheiro do pastor e a voz do pastor. Aleluia. E ela não se perderia mais. Aleluia. Porque agora ela tinha um relacionamento com o pastor. Parece que nós estamos falando de ovelha, né? Nós estamos falando de pessoas. E Jesus explicando o primeiro ponto. As pessoas, por algum motivo, alguns não entenderam a parábola. É normal. Tem pessoas aqui que talvez ainda não estão entendendo. E aí Jesus, carinhosamente, amorosamente, ele começou a dizer no versículo 7: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Jesus fez igual os reformados. Ele leu o texto, ele explicou o texto e ele aplicou o texto naquelas pessoas. Amém. E aquelas pessoas começaram a entender: poxa, então tudo faz sentido agora. Jesus não estava nos dando um ensino sobre cuidar de ovelhas, todos nós sabemos, os pastores diziam. Ele não estava nos ensinando a cuidar de ovelha, ele estava nos ensinando como ele cuida de nós. Aleluia. O assunto nunca foi ovelhas, o assunto foi cuidado. Deus usou as ovelhas para as pessoas entenderem que Jesus tinha cuidado com elas. E quando Jesus diz isso, que ele fala que o ladrão, o assaltante, ele não entra pela porta, porque na porta está o pastor. Ele entra por outro lado. E ele diz algo interessante: o bom pastor, ele diz eu sou, ele chama a autoridade para si. Jesus às vezes fazia isso. Eu sou o bom pastor. E por que eu sou o bom pastor? Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu fico imaginando que quando os pastores estavam ali, aqueles que cuidavam as suas próprias ovelhas, que não trabalhavam para outras pessoas e sabiam que eles dependiam, a vida deles dependia das suas próprias ovelhas, se eles vivessem nos nossos dias, eles diriam: glória, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está falando de mim, me usou por exemplo. E aquelas pessoas que estavam assistindo aquele ensino começaram a se identificar
identificar, gerou identidade no coração deles. Os pastores geraram identidade, dizendo: eu também, eu dou a vida pelas minhas ovelhinhas. De certa forma, Jesus faz como eu faço, e Ele dá a vida pela mim. Ele perde noite de sono para cuidar da minha vida. Ele deixa os seus afazeres, e o Pai o ama, por quê? Porque Ele é dedicado, Ele é entregue, Ele dá a sua vida. Peraí, mas se Jesus dá a vida, dá, é um verbo no presente, né? Jesus estava ali, Jesus não havia morrido ainda, mas Jesus estava dizendo que no presente, no dia de hoje, a motivação de Jesus por uma ovelha era a mesma que foi depois de 2 anos, quando ele foi entregue na cruz. A motivação de se dar por uma ovelha era a mesma desde quando Jesus pisou na terra. A motivação de Jesus era se entregar pelas ovelhas. Por isso que ele usou no presente. Ele não disse no futuro: darei. Ele disse no presente: eu estou disposto hoje a dar a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Por isso ele é um bom pastor. Trazendo para os nossos dias, aplicando nos nossos dias. Essa palavra representa hoje para nós o aprisco. Nós poderíamos chamar de igreja. A igreja é o aprisco que o Senhor preparou. Alguns têm a porta bem estreitinha mesmo, dá trabalho para a gente entrar. Não entra 3 pessoas na porta. Ela é apertadinha. As pessoas entram ali. Quando as pessoas vão à igreja, elas vão com problemas. Elas vão enfermas. Algumas vão machucadas. Algumas vão tristes, decepcionadas com a humanidade, com os homens e tantas coisas. E essas pessoas, elas chegam ali, elas encontram um porteiro, que podemos dizer que é o pastor, é os obreiros, que cuida. E essas pessoas ali, elas recebem um alimento, elas recebem um cuidado, elas recebem um tratamento. As suas feridas são curadas, os seus problemas são, eu não diria todos resolvidos, mas são controlados a ponto do governador das nossas vidas, né, Timóteo, nos ensinar a lidar com eles. E aí a vida não acaba aqui. Eu fiquei olhando e eu achei interessante, porque o versículo 2 ele fala de receber, e no 3 ele já fala de tirar as pessoas do aprisco. Sabe por que o Senhor está dizendo isso para nós, irmãos? Porque a igreja, que é o aprisco, onde nós recebemos o tratamento, não é onde nós moramos, é onde nós vamos para passar uma noite, é onde nós vamos para receber um aconchego, é onde nós vamos para receber uma palavra espiritual. Só que depois, por exemplo, quando terminar o culto, nós vamos sair para tocar para a tua casa. E o que você vai fazer amanhã? Você vai procurar água, você vai procurar paz, você vai trabalhar, você vai lutar, você vai guerrear. Só que a diferença é que quando nós recebemos essa palavra no aprisco e saímos dali alimentados, nós conhecemos a voz do Senhor, o Senhor já fala conosco. Nós sabemos quando é a voz de Deus e como o Senhor nos cuida. Nós saímos dali pronto para enfrentar as dificuldades da vida. Amém. Quando o vale da sombra da morte vier sobre nós, ou no trabalho, ou no trânsito, ou onde você estiver, que as adversidades você diz: eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. O nosso Senhor não ficou no aprisco. Ele não ficou cuidando do aprisco, Ele está conosco aonde nós estamos, aonde nós estivermos. Amém. Ele vai conosco. E isso mostra para nós uma fé dinâmica, uma fé ativa. Porque no aprisco nós somos alimentados, mas nós saímos do aprisco para levar o alimento para a nossa casa e para influenciar as outras pessoas. Quando chegar a noite para elas, elas sabem para onde elas irão.
Elas vão para o Cristo. A nossa função hoje não é apenas congregar, não é apenas nos alegrar. Isso é muito bom, você se alegrar, você cantar, você chorar, você ofertar, dizimar, você ser ministrado e sair daqui cheio é importantíssimo, é muito bom. Mas o Senhor nos espera de nós que quando nós saímos daqui como ovelhas de Cristo, nós possamos passar aquilo que nós temos para as outras pessoas, e elas também passem a vir. Jesus explica aqui mesmo, tem muitas outras ovelhas que ainda não são deste aprisco. Você sabia que ao teu lado pode ter alguém que é ovelha de direito, mas não de fato? Ou seja, ela tem o direito de ser ovelha, mas não é um fato para ela, porque ela não identifica ainda, ela não conhece a voz, ela não sabe ainda quem é o Senhor. Só que do lado dela tem você, tem eu. Nós conhecemos o cheiro de Cristo, nós sabemos a voz dele. Talvez alguém aqui já se perdeu e foi preciso o Senhor te conduzir nos ombros por 3 dias para você conhecer o cheiro, saber a voz e entender. E agora que eu sei o cheiro, que eu conheço a voz, que eu sei onde é o aprisco, acabou para mim? Não, agora você está só começando a sua jornada. Você vai sair no intuito de trazer outra ovelha para o aprisco. Quem está entendendo? Essa palavra aqui, irmãos, ela não pode ficar só para nós. Essa edificação ela não pode, é muito injusto que ela fique só em nós. Ela precisa ser replicada, multiplicada. Ela precisa ser anunciada. Igual o pastor Luciano estava dizendo hoje, né? A pessoa chegou até ele e falou: ora por mim. Era uma ovelha do aprisco, é uma ovelha do aprisco. Por direito ela é do aprisco, não por mérito, por direito, na cruz. A cruz nos dá o direito à salvação, mas ela de fato não conhece. A realidade dela é: estou perdida fora do aprisco. A realidade dela é que ela está sujeita a urso, sujeita a leão, sujeita a cobras peçonhentas, sujeita ao ladrão, salteador, aquele que não tem compromisso. Essa pessoa está sujeita a tudo isso, mas do lado dela tem uma ovelha do Senhor, que já tem o cheiro, já conhece a voz, e que pode chegar nela e dizer: eu tenho um local para você tratar suas feridas, eu tenho um aprisco onde o Senhor vai cuidar de você, eu tenho um aprisco onde você vai receber uma palavra para você tratar com a sua família. Eu tenho um lugar em que você vai entender os caminhos do Senhor e que você vai aprender que precisa abrir mão de algumas coisas para viver com o Senhor. Eu tenho um lugar onde o Senhor vai te ensinar a gerir as suas finanças. Não vai ser um culto das finanças, mas vai ser uma orientação bíblica de Deus para você aprender a viver de acordo com a palavra. O Senhor tem isso para nós hoje. O Senhor, acredito eu, que quer que nós, depois de sair desse aprisco, todos tratados, alimentados, amanhã nós temos um dia pela frente. E quem sabe quem nós vamos encontrar amanhã. Mas com certeza alguém vai encostar em nós e vai precisar de uma palavra da parte de Deus, ou de um convite da parte de Deus, ou de um ei, Jesus é bom. Alguma coisa essa pessoa precisa. Quando você olhar para alguém que está do teu lado e você falar: é muito improvável esta pessoa, imagine que quem provavelmente colocou aquela pessoa do teu lado foi o Senhor. Olha, ela espera de você que você seja um cristão efetivo, que você leve essas pessoas para lá com isso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Jesus. Coloque a mão no meu coração.
Faça uma oração, você e Deus. Se você entendeu, agradeça ao Senhor pelo entendimento. E se você acredita que amanhã o Senhor vai te dar alguém, peça para Deus já te capacitar hoje para amanhã você falar com essa pessoa. Pai, te damos graças, Senhor. Aprendemos que o Senhor é o bom pastor e o Senhor dá a vida pelas ovelhas. Aprendemos que o Senhor tem um aprisco. Entendemos que o Senhor tem, ó Pai amado, um local para nós passarmos a noite, para nós sermos tratados, para nós sermos cuidados, para nós sermos amados. E nós tomamos posse pela fé, Pai, do cuidado. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor nos trata as nossas feridas. Nós sabemos que estamos seguros, ainda que estivéssemos no vale da sombra da morte, o Senhor está cuidando de nós. Que possamos nos sentir cuidado. Irmão, se sinta cuidado hoje. Se sinta amado pelo Senhor. Se sinta protegido. Saia daqui entendendo que o Senhor te ama, que o Senhor te protege, que o Senhor te cuida, que o Senhor te trata, que o Senhor te sara, que o Senhor te liberta, que o Senhor te restaura. Saia daqui convicto que o Senhor entregou a vida dele pela tua. Isso é uma realidade. Você precisa só entender e se colocar no aprisco do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Antes de encerrar, quero deixar disponível para alguém que porventura entendeu e falou: quero entregar minha vida para o Senhor. O Senhor me chamou, eu quero entregar, eu quero fazer um propósito com o Senhor, uma aliança com Deus. Eu me sinto triste, eu me sinto frio. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor nesta noite. Eu te convido em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Assim eu venho a Deus, e como seu rebanho, Transformado em sim, Jesus amor, amor nos cobre, Ele mesmo se restaurou. Por seu sangue restaurou-me a Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Palmas bem alegres, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos encerrar. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado aos irmãos aqui da Teodoreto que fizeram isso aqui com tanto amor para nos receber. Que Deus possa multiplicar muitas vezes mais. Glória a Deus, em nome de Jesus. Posso fazer um convite rapidão? Amém. Olha, sábado nós temos encontro de homens na igreja. Uma palavra para macho. E temos o encontro das mulheres, né? Uma palavra para as mulheres. Então, quero deixar o convite. Depois, se você tiver interesse, nos procura, a gente vai te dar o endereço. Grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam amém. Vamos para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos preparar a mesa de agora e nós vamos agradecer a Deus, porque nós vamos confraternizar Jesus Cristo numa